Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Meus amados, eu trago para nós um tema que é muito importante para a nossa vida. Esse tema é a santidade. Então, o tema do nosso devocional de hoje é santidade, o chamado de Deus. Repita comigo aí do outro lado: santidade, o chamado de Deus. A santidade, meus irmãos, não é um conceito distante ou uma coisa assim que seja inatingível, mas ela é um chamado de Deus que Ele faz a cada um de nós. Em um mundo cheio de distrações, em um mundo cheio de desafios, buscar a santidade significa viver uma vida separada para Deus, pautada em Sua palavra e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Fomos criados para habitar na presença de Deus, encontrando força para perseverar e experimentar a verdadeira paz que só Deus pode nos dar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 está escrito: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Amém, meus amados irmãos? Sejam santos, porque Deus é santo. A santidade não é uma opção para todo cristão. Ela é um chamado direto de Deus para cada um de nós. Na Bíblia, amados, somos instruídos a sermos santos em toda a nossa maneira de viver, porque Deus é santo e Ele nos chama a sermos santos também. Isso significa que a santidade deve permear nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de buscar uma vida que reflita o caráter de Cristo. Deus não nos chama para a santidade baseados em nossa própria força, mas na graça de Deus que nos capacita. Separar-se para Deus envolve uma transformação contínua, onde nossas escolhas diárias, elas demonstram o nosso compromisso com Deus. E é isso que acontece de forma passo a passo. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, um dia após o outro, tomando decisões e caminhos corretos. Não podemos nos conformar com este mundo. Precisamos renovar nossa mente através da palavra e da direção de Deus. Ser santo não significa nunca errar, meus irmãos. Sim, meu irmão e minha irmã, a gente vai errar. A verdadeira santidade, ela envolve reconhecer nossas falhas e buscar constante purificação em Cristo. A verdadeira santidade, ela envolve verdadeiro arrependimento, envolve mudança de vida. Querer mudar, querer estar na presença do Senhor, santo como Ele é santo. Aquele que já esteve sujo pode ser purificado pelo sangue de Jesus. É o que diz a palavra em 1 João 1,9. Deus, ele não rejeita quem se arrepende, mas o transforma e o capacita a viver segundo a sua vontade. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23 está escrito: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém, meus amados? A santidade, ela exige renúncia. Isso significa abrir mão de práticas, de pensamentos e influências que nos afastam de Deus. É um processo, meus amados, de crescimento, onde cada dia nos aproximamos mais daquilo que Deus deseja para nós. Além de evitar o pecado, precisamos nos preencher da presença de Deus. E isso acontece por meio da leitura da palavra, também da oração e da comunhão com outros cristãos. Devemos ter comunhão com outros irmãos. Devemos estar na igreja, na casa um dos outros, orando um pelos outros. Devemos guardar no coração a palavra para não pecar contra Deus.
Quando nos alimentamos espiritualmente, somos fortalecidos para resistir o mal. E é necessário que vigiemos os ambientes e influências que permitimos em nossa vida. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, meus amados, manter um coração e uma mente focados em Deus nos ajuda a permanecer firmes no caminho da santidade, pois nada mais nos preenche além da presença de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém, meus amados? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Viver uma vida de santidade nos permite experimentar o poder e a graça de Deus de maneira intensa. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor, ou seja, é através da santificação que desfrutamos de um relacionamento profundo e próximo com Deus. A santidade reflete o caráter de Cristo ao mundo. Jesus, ele nos chama a ser luz para que, ao verem nossas boas obras, as pessoas glorifiquem a Deus e não a nós. Quando vivemos de forma santa, nossa vida se torna um testemunho vivo de amor e da transformação de Deus. Sonhamos cada vez mais em se tornar um canal bom entre Deus e o mundo. A santidade não é apenas para esta vida, mas tem recompensas eternas. A promessa de Deus é que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Você tem que permanecer na fé, perseverar na fé até o fim. É o que diz Tiago 1,12. Nossa jornada rumo à santidade, rumo ao estado de santidade no céu, não é uma coisa fácil. Esse processo que vivemos aqui na Terra não é fácil. Mas é um caminho de paz, é um caminho de graça, é um caminho de comunhão com Deus que nos conduz à eternidade ao lado do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Santidade, o chamado de Deus. Deus te chama para ser santo, meu irmão. Deus te chama para ser santo, minha irmã. Deus chama para ser santo a criança, o idoso. Enquanto há vida, há tempo para a mudança. Seja santo, porque Deus é santo. Vou ficando por aqui com mais esse devocional diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida.